Olá, hoje nós vamos falar sobre a doença de Alzheimer. Quais são os primeiros sintomas, os primeiros sinais que se manifestam na pessoa? Como é o tratamento e se existe prevenção? Além disso, a gente vai saber também dados estatísticos, como é que está acontecendo isso no Brasil e mundialmente. Quem vai responder tudo isso para a gente é o Dr. Denito Stabile, que é neurologista, é especialista em doenças neurodegenerativas pela USP e coordena os ambulatórios de demência e distúrbio do movimento da UFTM. Também responde pelo ambulatório de neurologia da UFTM. Seja muito bem-vindo, doutor Denito. Obrigado, Ivacira, pelo convite. Eu espero que eu possa ajudar os seus telespectadores nas informações sobre a doença. A doença, ela tem uma origem no nome de quem, eu não sei se identificou ou se quem detectou, né? Sobre Alzheimer, que é o nome de um alemão. Um alemão, Alzheimer foi um médico alemão que ele percebeu essas manifestações da doença em pessoas idosas e fez uma descrição clínica da doença. E aí é homenagem ao seu nome, né? Inclusive no dia 21 de setembro, né? No dia da árvore, no início da primavera também, foi instituído pela OMS o dia do Alzheimer. Mundial, eu acho que é para chamar a atenção das pessoas e da população sobre o aumento dessa patologia e motivar as pessoas a se prevenirem, a se prepararem para enfrentar essa fase difícil da vida, né? E a doença, por ser uma doença degenerativa, ela tem que ser já pensada e planejada na idade adulto jovem, quando você vai fazer as preparações para você ter uma idade senil com saúde, né? Ela pode ser chamada de uma síndrome demencial? Está enquadrada nas demências? Sim. As síndromes demenciais envolvem vários tipos de demência. A mais importante, a mais frequente é a doença de Alzheimer. Ela vai corresponder a 60% de todas as demências que aparecem na senilidade. Mas você tem outras doenças que levam à demência também, que é a perda de memória e de outras funções cognitivas associadas. Então nós temos a demência vascular, temos a demência frontotemporal, a demência por corpúsculo de Levy, que são as chamadas demências primárias, né, degenerativas do sistema nervoso central. Mas existem outras causas secundárias, né? A falta de vitamina B12, o hipotiroidismo, os tumores, doenças infecciosas podem também levar à demência. Que tipo de doença infecciosa? Por exemplo, a sífilis é uma doença infecciosa que pode agredir o sistema nervoso e na sua forma terciária, tardia, ela pode levar a uma degeneração, uma morte neuronal e demência. Você falou em 60% é um índice alto, né? Sim, população idosa. Na população idosa. Agora, pensando assim, no Brasil e mundialmente, você tem esses números das pessoas que são acometidas com Alzheimer? As demências, de maneira geral, ela atinge a população geral em torno de 5 a 10%. Isso, assim, no decorrer dos anos. Então, se a gente for pôr isso na população brasileira, hoje estima-se que em torno de 1 milhão a 1 milhão de pessoas, 1 milhão e 200, você tem já comprometimento cognitivo com um diagnóstico de demências. E uma coisa que chama a atenção, que se você pegasse na população de 60 anos de idade, de 10 pessoas, vai ter demência do tipo Alzheimer. Doutora Anitta, então me esclarece aqui, essa síndrome demencial, o Alzheimer, é o que a gente chamava antigamente de caduquice? Ele tá caduco, ele está esclerosado, agora ele fala assim, olha, o Alzheimer vai te pegar, né? Olha o alemão, que não sei o quê. É a mesma coisa? A gente acredita que seja. Não que todas as escleroses, as caduquices fossem Alzheimer, mas proporcionalmente a maioria delas eram. Então, a maioria das pessoas que tinham a esclerose antiga, aquele termo leigo que a pessoa estava caduca, eles tinham a doença de Alzheimer. Só que numa proporção menor, porque a população morria mais cedo, né? A expectativa de vida do brasileiro em 1950 era em torno de 55 anos. Hoje nós estamos com 78. E acredita-se que quanto mais tempo a população vai tendo de longevidade, maior a incidência da demência. Então, está claro que essa é uma doença de velho, uma doença de idoso, não acomete jovens. Acomete jovens, mas numa proporção bem menor. A grande maioria dos sintomas da doença de Alzheimer é esporádica da terceira idade. Então, é uma característica dela.
Mas existem mutações genéticas, fatores endógenos da pessoa, que vai predispor a sintomas precoces, chamados pré-senis. Isso acontece mais em grupos familiares específicos, onde existem essas mutações genéticas que levam maior risco de desenvolver a doença. Então, se você tem uma família que tem vários casos que se repetem, existe talvez a indicação de você fazer um estudo genético para avaliar esse risco. Ah, então tem essa questão genética que tem que ser observada também. Isso, numa proporção menor, né, em algumas famílias, mas existe. Existem mutações, por exemplo, no cromossomo 21, no cromossomo 19 e no cromossomo 14. Então, mutações, por exemplo, na proteína precursora de beta-amiloide, na presenilina 1 e 2, essas mutações levam maior risco de demência. Isso é tão interessante nessas mutações que, por exemplo, o paciente com a síndrome de Down, onde existe uma trissomia do cromossomo 21, eles têm um envelhecimento precoce e em torno de 40, 50 anos, quase todos os pacientes já têm sinais de demência, que acontece bem mais cedo do que na população normal, onde isso acontece em torno de 65 anos. E quem está mais predisposto, é o homem ou a mulher? Em relação a isso, não existe diferença de sexo. Os dois sexos têm a mesma predisposição. O que a gente sabe é que existem fatores de risco para a doença. Então, hoje a gente sabe que a hipertensão arterial é um fator de risco, o diabetes, o sedentarismo, a obesidade mórbida, a dislipidemia, o aumento de colesterol, todos são o alcoolismo, tudo que leva a uma agressão ao sistema nervoso aumenta o risco de demência. Então, você falando nesses riscos aí, é possível então prevenir? Sim. Como que se pode prevenir? A gente fala que existem fatores que são modificáveis e os não modificáveis. Então, aqueles que a gente não consegue mudar, por exemplo, a nossa idade, nosso envelhecimento, os fatores genéticos que a gente herda, né? E assim, a situação do próprio envelhecimento. Agora, os fatores que podem ser prevenidos, controlar bem a pressão arterial, evitar o sedentarismo. Hoje sabe-se que a atividade física ela é importantíssima na prevenção de doenças cerebrovascular, nas doenças cardiovasculares e também nas demências. Controlar o colesterol, então uma dieta balanceada, com menos carboidratos e gorduras saturadas, usar mais gorduras insaturadas, a escolaridade. Influi também. Os trabalhos mostram que quanto mais tempo de escolaridade a população tem, ela tem uma maior proteção do que aquelas pessoas que não têm esse nível de escolaridade. Então, a questão de uma preparação intelectual favorece a pessoa? É recomendável. Quanto mais você tem de formação intelectual, eu falo para os meus pacientes que não é só a escolaridade, mas você aprender novas informações, estimular sinapses. O cérebro ele não nasceu para ficar em repouso, não é como o nosso corpo que tem que descansar. Ele foi preparado para ter atividade constante. Quanto mais eu estimulo meus neurônios e minhas conexões neuronais, maior proteção eu tenho para prevenção de doenças degenerativas. Isso significa que quando o seu cérebro está muito acostumado com algumas atividades, você tem que migrar e oferecer para ele algo muito novo? Exato, mais ou menos isso. É você fazer com que o seu cérebro esteja sempre experimentando novas informações, aprendendo novos conhecimentos, estimulando novas vias de informações, tanto sensitivas, que seria o caso da atividade física, né, estimulação sensitiva, física, assim como visuais, emocionais, de todos os tipos. Você chama isso também de ginástica cerebral, então? Exato. A gente chama de reabilitação cognitiva. É a pessoa se estimular constantemente. Como que você pode fazer isso? Através de leitura, acompanhar. Uma coisa importante que a gente vê são as informações do dia a dia. Notícias de jornais, de televisão, as informações políticas, as situações sociais, isso tudo é informação. É diferente a pessoa que está antenada daquela pessoa que está desligada, que às vezes põe o pijama, fica dormindo no sofá, não faz uma atividade física, não tem interesse nas informações que o dia a dia está lhe oferecendo. Essa pessoa está, de certa forma,
prejudicando o seu sistema nervoso. Então, voltando aí ainda um pouquinho nos sintomas, que a gente está falando da prevenção aqui, né, e até recomendações de tratamento, né? Para a pessoa chegar nesse ponto e falar assim, eu estou com essa deficiência e tudo mais, o que que ela sente? É um deslocamento temporal, espacial? O que que ela manifesta para falar, não, meu cérebro está precisando de coisa nova? A doença tem algumas fases de evolução. Existe uma fase pré-sintomática, onde existe já o processo degenerativo, mas nem o paciente, nem os familiares percebem. Isso é mais voltado a nível de pesquisa, né? Na parte de estudos, de quais são os marcadores. Existe uma fase de sintomas leves, onde o paciente começa a manifestar assim, alterações na memória episódica, aquela memória de curtíssimo prazo, que nessa fase, muitas vezes, o paciente não percebe a sua limitação. É mais comum o familiar perceber. Que é a memória recente? A memória recente. Essa memória recente ela é caracterizada por aquela memória onde o paciente pergunta, às vezes, a mesma pergunta 2, 3 vezes. Você responde, passa um pouquinho, ele faz a mesma pergunta. Ele guarda um objeto e não consegue localizar onde ele guardou. Ele age algumas atividades, ele esquece que fez e fica um pouco repetitivo. Isso não pode ser um déficit de atenção também? Não mistura aí no termo de diagnóstico? Aí que é o processo de diferenciar esses sintomas. Se isso é déficit de atenção, se é um declínio cognitivo leve ou se é o início de uma demência. O que vai mudar o foco é que no déficit de atenção, esse processo não costuma ser progressivo. O paciente tem o déficit de atenção, que é uma das funções cognitivas, a atenção, mas não há comprometimento de outras áreas. Por exemplo, a sua memória está preservada. Se você concentrar, se você memorizar, você vai manter essa capacidade. O paciente com Alzheimer ele não consegue aprender novas informações. Ele tem dificuldade. Lógico que no início ele vai aprender algumas coisas, mas vão perder outras. E esse processo vai se acentuando. E para chegar a um diagnóstico preciso, né? Quanto especialista, você, além da clínica, tem exames complementares? Nas demências do tipo Alzheimer, o mais importante é a clínica. Então, é aquele paciente que passa por uma fase inicial de perda de memória e progride com outras perdas de funções cognitivas. Déficit de atenção, alteração de linguagem, distúrbios comportamentais, alterações na função executiva, dificuldade de planejar, de executar tarefas e também nas praxias, nas fases mais avançadas, o paciente não consegue se vestir sozinho, não consegue usar o espaço da casa sozinho, porque ele tem perda nas funções visoespaciais, e isso vai se acentuando. E quando você tem uma suspeita clínica, você tem que fazer muitas vezes exames para afastar demências secundárias, que aí você vai pesquisar se ele tem alteração da tireoide, se ele tem problemas de falta de vitamina B12, de ácido fólico, se ele não tem uma doença infecciosa. Aí a gente lança a mão de exames de sangue, né, exames laboratoriais. A tomografia e a ressonância vai nos ajudar, direcionar, elas não fecham o diagnóstico, mas elas mostram se tem um tumor, se você tem múltiplos focos de isquemia, de infartos cerebrais, se você não tem uma hidrocefalia, que você vai afastando essas causas secundárias e você vai direcionando para uma doença degenerativa primária. Na ressonância, na doença de Alzheimer, às vezes você tem atrofias localizadas nas regiões frontotemporais, na região do hipocampo, que dá também um direcionamento. E quando você não consegue fechar um diagnóstico só com as neuroimagens, você tem alguns biomarcadores no líquor, que também vai mostrar se você tem a doença de Alzheimer, vai direcionar, que no caso você pode ter uma queda na taxa de beta-amiloide e um aumento da tal hiperfosforilada, que na Alzheimer acontece essa inversão, cai a beta-amiloide e aumenta a tal. E nas outras demências isso não acontece. O psicólogo tem algum papel relevante aí no tratamento com o neurologista? O tratamento da doença de Alzheimer ele é multidisciplinar, assim como o diagnóstico. A gente precisa muitas vezes do auxílio de um neuropsicólogo que vai fazer uma avaliação neuropsicológica, que é uma bateria de testes que vai mostrar quais áreas das funções cognitivas estão mais afetadas. Se é a memória, se é a função executiva, se é a linguagem, se é o comportamento, se o paciente tem uma depressão associada, porque a depressão também é um fator de risco para a demência.
e também no acompanhamento desses pacientes, se eles estão respondendo ao tratamento ou não. Então, hoje a gente tem o psicólogo que ajuda no diagnóstico e acompanha o paciente, às vezes também fazendo o tratamento através da estimulação cognitiva, o fisioterapeuta, que vai nos ajudar na reabilitação física desse paciente, que é como nós falamos, que o exercício, a atividade física é importante, o fonoaudiologista, que vai ajudar na reabilitação oral, na deglutição desses pacientes, e outros colegas quando vai aparecendo complicações durante a evolução. É bem amplo, então, né, o suporte. E dentro dos fatores de risco, algum tipo de medicamento pode comprometer esta memória e chegar depois a ser Alzheimer? Sim, hoje, a gente até há poucos anos atrás, a droga na área de neurologia que era mais vendida no Brasil chamava-se clonazepam, que é um benzodiazepínico. Tratava ansiedades, distúrbios de humor e assim por diante, estresse, e esse remédio foi amplamente difundido na população. Acho que, eu não sei te falar em porcentagem, mas é difícil você achar uma pessoa que não experimentou um alprazolam, um benzodiazepínico, tipo clonazepam, diazepam. Isso é óbvio, tomando em formas de curto prazo e controlada, essas drogas não vão trazer complicações, mas a longo prazo eles podem interferir com a função cognitiva, levando a déficit de memória, dificuldade de memória de curto prazo, memória de trabalho, e a longo prazo pode trazer situações degenerativas. Doutor Denito, às vezes a pessoa não identifica, o próprio paciente não identifica rapidamente, menospreza aqueles esquecimentos, aqueles lapsos de memória, né? É comum o parente do paciente, um familiar, procurar o médico primeiro do que o paciente? Sim, é o que mais a gente vê, é o que acontece com maior frequência. Porque a gente até brinca que quando o próprio paciente vai no consultório preocupado que ele possa ter demência, normalmente ele não tem demência. Ele tem talvez um distúrbio de humor, uma depressão, uma situação de estresse e ansiedade, que interfere com a memória e preocupa ele. E às vezes até um paciente que somatiza, ele aumenta os seus sintomas, ele exagera, querendo uma atenção, querendo chamar a atenção de algum modo. Quando o paciente vai no consultório com a família e a família fala, olha, ele veio aqui porque nós estamos notando que ele está perdendo a memória, está mudando o comportamento, e o paciente fala, não, eu não estou sentindo nada disso, eu não tenho nada disso, eu nem sei por que eu estou aqui, eles que me trouxeram, eu não precisaria estar aqui. Esse paciente é o que a gente tem que ficar mais atento a ele. Chama mais atenção. Chama mais atenção e tem um risco maior de ser uma demência mesmo. Doutor Denito, você falou aí assim, rapidamente sobre fases, níveis. Agora vamos situar, assim, quais são os níveis do Alzheimer? Então, a gente classifica a demência de Alzheimer em vários estágios, estágio 1 até o 7º, isso mais a nível de pesquisa. Clinicamente, a gente classifica leve, moderada e severa. Quando o paciente está na fase leve, é aquele paciente que começa a ter comprometimento da memória, a ponto de interferir nas suas atividades do dia a dia, limitar as suas funções, além de comprometimento de outras funções cognitivas. Então, ele tem que ter perda de memória e mais uma perda de função cognitiva, ou na atenção, ou alteração da linguagem, ele não consegue nomear, de lembrar palavras, ou ele não consegue mais executar as tarefas do dia a dia devido a uma alteração nas funções executivas ou nas funções visoespaciais. Essa fase leve, o paciente ele funciona bem ainda. Ele tem essas perdas de maneira leve, mas ele é capaz de comprar, de vender algumas coisas, ir no banco, resolver seus problemas do dia a dia. Às vezes comete alguns erros, mas de forma que não prejudica muito a sua vida no dia a dia. Ele consegue socialmente estar bem, ele participa de toda a sua vida assim, do dia a dia. Na fase moderada, já começa a ter uma limitação maior. Esse paciente já começa a ter dificuldade, por exemplo, para ir fazer um saque no banco, porque ele esquece a senha, ele já não consegue fazer compra, ele não consegue tomar decisões adequadas, ele comete erros assim, de negócios. E na fase severa, o paciente já começa a ter comprometimentos mais complexos, dificuldade de locomoção, de controle de urina, alterações do padrão de sono e vigília, mudanças severas no comportamento, às vezes fica agressivo, com os familiares ou com terceiros, às vezes tem sonolência excessiva diurna, insônia noturnas, e vai se tornando uma pessoa mais
incapacitada para as suas atividades. E ele pode ficar acamado também por muito tempo? Na evolução, a gente vê que isso é baseado em evidências. Normalmente a doença evolui para chegar nessa fase severa de ficar acamado, com restrições motoras, afasia, ter que usar sondas para deglutir, em torno de 10 anos. E é possível precisar, doutor Danito, quantos anos a pessoa pode viver bem com Alzheimer? Dentro do quadro, né? O bem é dentro do quadro. Essa média que eu falei de 10 anos é uma média estatística, mas nós temos pacientes que ficam 15, 20 anos com manifestações e que vai apresentar essas limitações mais severas em torno de 15 anos, 20 anos de doença. Mas também existem demências que podem ser mais agressivas. Por exemplo, isso nós estamos falando de Alzheimer, mas nós temos demência tipo frontotemporal e demência de corpúsculo de Levy, que às vezes com 5 anos o paciente já está numa fase severa da doença. Essa que você citou aí por último, do que se trata? A corpúsculo de Levy é uma demência onde você tem manifestações do tipo Alzheimer e manifestações parkinsonianas que se iniciam muito próximos. Com menos de 12 meses, o paciente já tem essas duas manifestações juntas. Você pode ter demência do tipo Alzheimer, que vai ter manifestações parkinsonianas na fase final da doença, porque o processo vai passando por uma função subcortical. E você tem doenças de Parkinson que nas fases avançadas da doença você também tem demência. Então você tem parkinsonismo com demência na fase avançada do parkinsonismo e você tem demência do tipo Alzheimer com parkinsonismo na fase avançada da demência. Você pode ter duas, então? Você pode ter Parkinson e Alzheimer? Exato. Só que é muito pesado, hein? É. Por isso que é uma doença mais agressiva. E essas manifestações começam precocemente, no caso da demência por corpúsculo de Levy difuso. É como se a doença de Parkinson começasse de uma forma difusa e com manifestação demenciais. E os cuidados ali também dos familiares? Porque é super complicado, é extremamente assim, sofredor. Existe um preparo também para os familiares? A gente tem que trabalhar também os cuidadores e os familiares, que, no meu ponto de vista, são as pessoas que sofrem um impacto emocional maior do que o próprio paciente. O paciente, ele, no decorrer da doença, ele vai perdendo essa condição de sofrimento psicológico, porque ele passa a não ter consciência do que está acontecendo consigo, né? Já os familiares sofrem o impacto emocional de ver um ente querido, um pai, um irmão, um parente próximo, que está deixando de conviver com ele. É como se ele não tivesse mais um pai, um irmão, e sim um corpo, um ser que está ali do seu lado, que precisa de cuidados. Mas a consciência, a alma sente que está distante. Exato. Ele perde esse contato afetivo com os familiares, ele vai deixando de ter esse E como que você entende, então, que a pessoa fala assim, ela não vai me reconhecer, eu não vou conseguir manter um diálogo com ela, então eu nem vou visitar. Isso tem algum impacto no paciente, então, ou não tem? Eu acho que tem muito. Não é o fato do paciente não ter aquele reconhecimento como que aquela pessoa é seu filho, ou seu marido, ou seu parente, mas ele tem as sensações físicas de afeto, de carinho, de toque, né? De presença de alguém ali, que isso o satisfaz e, de certa forma, estimula ele nas suas condições, né? Ele passa a ter um estímulo de uma pessoa que chama ele para fazer uma caminhada, para tomar uma alimentação, um suco, e tudo isso são estímulos que o paciente tem. Ele não pode ser um objeto decorativo dentro de casa. Eu falo que a pior coisa para o idoso é ser objeto decorativo. É aquele vozinho que ele é deslocado dentro da casa como se fosse um móvel que muda de lugar para decorar a casa. Ele não tem estímulo, ele não tem vontade própria, ele simplesmente segue um trâmite como se fosse um script que é escrito por outras pessoas. Uma mulher, por exemplo, que já foi muito vaidosa, que sempre cuidou do cabelo, sempre cuidou da pele, da unha, quando ela entra numa fase assim, às vezes isso é negligenciado, porque ela não está sentindo, Sim, não está pedindo. É importante que ela continue fazendo isso? Tem alguma importância? Inclusive deve ser estimulada. Uma coisa que deve chamar a atenção da população para esse diagnóstico precoce da demência é aquela pessoa que tem um padrão de vida, de social, emocional, e de repente na sua terceira idade ela muda esse padrão. É aquela pessoa que deixa de ter vaidade, que é uma pessoa tranquila, calma, e passa a ser uma pessoa agitada, nervosa, que começa a mudar o padrão de sono. Então,
isso já liga um sinal de alerta, né? Uma depressão, uma pessoa que nunca teve depressão, que de repente na terceira idade começa a se tornar uma pessoa depressiva e não responde ao tratamento de depressão. Então isso pode ser o início de uma demência. E você está atento a isso e estimular essa pessoa, fazer atividade física, alimentação correta e usar os medicamentos também. Hoje nós temos medicamentos que se não vão curar, mas pelo menos vão atrasar a sua evolução. Então nós usamos drogas que aumentam a ação colinérgica no sistema nervoso, que diminui a citotoxicidade das células neuronais, protegendo essa célula da degeneração. E isso vai melhorar a condição tanto emocional, memória, atenção e linguagem. Para conhecer um pouco mais desse problema do Alzheimer, existem 2 filmes, né, que eu já vi, que um é Memórias, da perda mesmo de memória, e o outro é Para Sempre Alice. Você recomenda também alguma literatura? Eu acho que são filmes, eu tenho livro, eu não li totalmente, assim, por muitas vezes a gente não consegue dar sequência na leitura, mas eu acho que essas informações são muito importantes mais para os familiares, de como lidar com esse paciente, né? Existe a associação Abraço também, né, que ela procura trazer essas informações para os familiares e cuidadores e até para o próprio paciente sobre o que é a doença, como cuidar. Essas experiências de vida são importantes, porque às vezes aquilo que eu estou vivendo agora, eu lendo um livro, vendo um filme, eu indo numa reunião da associação, eu posso analisar aquilo que as pessoas passaram e de que maneiras elas passaram por aquela situação, e eu posso colocar isso em prática na minha vida, né? Então pode me ajudar a lidar com o problema. Às vezes eu estou fazendo uma coisa que eu acho que está certa e estou fazendo totalmente errado. E aí as pessoas vão falar, olha, eu fiz assim e não foi bom. Eu acho que você devia olhar essa outra opção. E isso ajuda muito, porque às vezes as pessoas erram tentando acertar, mas estão fazendo coisas erradas que podem até prejudicar a evolução do paciente. Que eu já entrevistei cuidador, filho de paciente assim, fala assim, nossa, eu via a minha mãe indo embora todos os dias, então parece que é uma perda constante, né? E essa associação que você está falando, e tem outros núcleos, é importante a pessoa estar... A Abraço, aqui em Uberaba, ela faz uma reunião mensal, geralmente. Até há pouco tempo eu era na Biblioteca Municipal, geralmente na primeira, quinta ou terça-feira do mês. E lá reunia-se cuidadores, pacientes, às vezes profissionais na área de saúde, de reabilitação, na psicologia, que vai falar algum assunto ou vai discutir algum assunto. E eu acho isso importante, no sentido assim de, às vezes, até tirar aquele peso das suas costas, né? De você ir lá e discutir o assunto, falar as suas angústias, as suas frustrações, os seus ganhos e dividir a experiência com outras pessoas. É muito bom. Doutor Denito, em termos mesmo de experiência de vida, porque acho que clinicamente assim, não tem um respaldo, mas antigamente as famílias conviviam muito melhor, assim, com menos sofrimento, com mais naturalidade, com as pessoas esclerosadas. Hoje, com Alzheimer, não. Por quê? Isso eu acho que até uma resposta meio filosófica, né? Assim, por que isso mudou? Eu acho que o que muda um pouquinho nessa situação é que a esclerose, a caduquice, era vista como uma coisa mais assim, sem condição de lutar contra aquilo. É como a morte. A gente aceita a morte. A gente talvez não concorde, mas a gente não sofre com a morte. Ela é uma coisa que faz parte da vida, né? Então não traz aquela angústia, aquele sofrimento durante a nossa vida, o fato de a gente morrer. O Alzheimer era mais ou menos isso, a esclerose, aquela coisa da caduquice, era uma coisa que era natural. As pessoas envelheciam e ficavam caducas até morrer e tudo estava certo. Ninguém sofria muito com isso. Hoje não, porque hoje você sabe que existe essa doença, que ela é progressiva, que traz esse sofrimento, mas que pode ser feito algo, que você pode lutar contra aquilo. Então, que você tem condição de, às vezes, melhorar aquela coisa. Isso traz angústia. Porque você espera um resultado, você tem uma perspectiva de mudar aquela coisa, aquela situação que está ali prestes a acontecer. Eu acho que quando você tem essa condição de poder fazer algo, é que te deixa angustiado. Eu estou fazendo algo certo ou é algo errado? Eu estou sendo negligente ou estou agindo de forma correta? Então, essa sensação acho que faz as pessoas sofrerem mais.
Você citou aí algumas atitudes ou mudanças comportamentais que podem, né, ajudar na prevenção, ajudar no tratamento, principalmente na fase inicial. Mas existe também alguma vacina? Então, essa vacina, assim, não existe ainda, né? Existem pesquisas que estão buscando medicamentos e situações que possam evitar a degeneração neuronal, a morte neuronal. Existe pesquisa na área, por exemplo, de medicamentos que impedem a formação dessa beta-amiloide, medicamentos que atuam nas células da glia, diminuindo a inflamação do cérebro, melhorando essa função, assim, essa neurodegeneração. O ideal seria se a gente conseguisse bloquear esse processo degenerativo do neurônio, a morte neuronal, que chama apoptose. Eu falo assim para os meus pacientes, quando a gente está discutindo assim com os familiares, que a gente tem que poupar células, poupar neurônios. É igual dinheiro. Você não gasta todo o dinheiro que você ganha num dia e esquece o amanhã. O cérebro é mais ou menos assim. Eu não devo gastar todos os meus neurônios de uma única vez. Como que eu gasto meus neurônios de uma única vez? Através de situações de estresse exagerado, de pressão alta, diabetes, toda essa agressão. Então, o que acontece? Nós temos nas nossas células, é como se fosse um start e um desligar. Então, quando eu nasço, eu começo a contar meu tempo. Eu tenho células que vão viver 5 anos, eu tenho células que vão viver 10 anos, eu tenho células que vão viver 60 anos, que vão viver 100 e não sei quanto, talvez 120 anos. Existem células que morrem, mas são recuperadas, elas são regeneradas. A nossa pele, nosso cabelo, células musculares, ósseas, elas conseguem regeneração. O sistema nervoso, os neurônios, infelizmente, eles não têm isso. Eles têm uma neuroplasticidade, mas muito baixa ainda. Nós não sabemos fazer esse neurônio recuperar a função. E quando eu perco um neurônio que é viver 100 anos, com 50 anos, esse neurônio vai fazer falta quando eu tiver 100 anos. Então, se eu tenho um AVC que mata... E hoje viver 100 anos não é uma coisa estranha, pelo né? contrário. Eu tenho muitos pacientes no consultório hoje com 90, 95, até 100 anos que têm uma condição boa de vida. São independentes, que caminham, que até dirigem alguns, né? Então, eles têm uma condição física muito boa. Eu falo que outro problema também é as fases de mudanças de paradigmas. Quais são? Assim, por exemplo, se que você implica? comparar os nossos avós, nossos pais, a geração deles com a nossa, existe uma diferença gritante. Nossos avós, com 50, 60 anos, eram pessoas idosas, senis, Sim, limitadíssimas. Por quê? Eles não praticavam exercício, eles não tinham uma atividade assim, física adequada, correta, não se preocupavam com o peso, alimentação irregular. Então, a sua degeneração, a sua apoptose, essa morte neuronal era muito mais precoce. Hoje, as mulheres, os homens de 60 anos, têm características de pessoas de 40 e 30 anos há 50 anos atrás. Então, essa mudança faz com que hoje nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. Mas existem fronteiras de uma população que ficou no meio do caminho. É aquela pessoa que são os nossos pais, talvez hoje, que eles estão vivendo mais, mas não se cuidaram, não se prepararam para viver mais, porque eles só trabalhavam, a visão deles era trabalho, trabalho, trabalho e cuidar da família. Não tinha lazer, muito pouco, às vezes. Não se preocupava com o controle da bebida, às vezes bebiam muito, comiam demais de forma errada. Então, hoje eles estão pagando um preço dessa transição, de viver mais sem a preparação da base para isso. Que os nossos filhos hoje, os nossos netos, talvez já vão ter essa condição de fazer essa preparação enquanto são adultos jovens, para chegar nos 90 anos ainda com uma boa condição. Doutor Denito, nós falamos aqui assim, do Brasil, falamos do mundo, e em Uberaba? Como é que está a doença do Alzheimer em Uberaba, nos consultórios de vocês, os neurologistas? Ela tem a mesma proporção, em torno aí de 5%, 10% da população. Só que na América Latina e no Brasil, que nós estamos nesse contexto, os países em desenvolvimento, a população estão desenvolvendo, assim, crescendo muito a taxa de população de terceira idade. Então, acredita-se que em 2050, 40% da população brasileira vai ter mais de 65 anos.
E isso vai aumentar a incidência de demência, de doenças degenerativas. Em termos aí de América, tem alguma diferença na América Latina em relação a outros países? Então, na demência Alzheimer, né? de Alzheimer, a gente, por exemplo, a América Latina, a sua incidência é maior do que na América do Norte. Atribui a quê? À doença de Alzheimer, atribuído às condições socioeconômicas. A população que tem menos acesso à informação, à escolaridade, os conceitos assim, alimentares são diferentes, né? A população de países ricos hoje ela tem uma visão de controle melhor de pressão, de colesterol, de diabetes, de fazer uma atividade física regular, de evitar alimentos que são ricos em gorduras saturadas, enquanto que a população mais carente, ela não tem acesso a essa informação, se ela tem acesso à informação, ela não tem condição econômica para praticar esse controle, isso há um preço a pagar no futuro. Mais penalizado. E é uma coisa interessante que os governos deviam enxergar isso, porque se eu não faço um trabalho preventivo com essa população hoje, melhorando o seu controle de hipertensão, de diabetes, de colesterol, atividade física, até que o Uberaba eu acho que começou a enxergar esse lado. Você vê a prefeitura preocupada em fazer academias livres nas praças, campanhas educacionais da hipertensão. Então, isso vai no futuro trazer uma economia. O que parece ser gasto hoje, amanhã não vai, porque você vai ter menos pessoas idosas dependentes. Desonera, então, a o rede serviço público de tratamento, né? Você prevenindo, é muito mais barato hoje para uma pessoa, você montar uma academia dessa, a pessoa fazendo atividades físicas, do que lá na frente você tratar um paciente com Alzheimer. Além do custo de tratamento, é o que se deixa de produzir a população. Doutor Denito, muito obrigada. Encerramos aqui já. Obrigado, foi ótimo. Eu fiquei muito satisfeito assim, de estar aqui com você. A Ivacira é como se fosse minha irmã, né, assim, colega. E fiquei bem à vontade, foi muito bom. E trouxe bastante esclarecimento, né? Muita informação para ir diante dessa doença que assusta, né? Assusta enquanto paciente, pensa assim, nossa, será que um dia eu terei isso, né? E também para os cuidadores. Então, foi muito válido, foi muito grandioso mesmo. Obrigado. Eu espero que a gente possa ter colaborado e, assim, eu acho que Alzheimer não é uma doença totalmente, assim, desesperadora. Como toda doença, traz as suas preocupações e os seus cuidados. Mas é perfeitamente possível controlar ela e você ter uma qualidade de vida, mesmo com a doença. Eu entrevistei o Dr. Denito Stabile, que é neurologista, né, especialista em doenças neurodegenerativas e, como eu disse no início, também atua na UFTM, tem a sua clínica também onde ele atua, que é a Clínica Stabile. Nós falamos sobre a doença de Alzheimer. Muito obrigada por sua companhia e até breve. E continue conosco aqui na nossa programação do Canal Câmara.